Bom dia, senhoras e senhores, aqui presentes, deputados, telespectadores da nossa TV Assembleia, ouvintes da nossa Rádio Assembleia, presidente desta casa, deputado Temístios Filho, nosso magnífico reitor, professor Arimateia Dantas, a vice-reitora, professora Nadir do Nascimento, nosso pró-reitor de ensino, pró-reitora de ensino, professora doutora Maria de Socorro Leal, doutor Helder, nosso reitor de pós-graduação, nosso pró-reitor de extensão da UFP, nosso amigo peladeiro Miguel, doutor Miguel, nosso pró-reitor de pesquisa, professor Pedro Vilarinho, companheiro de departamento lá da História, nossa superintendente de comunicação social, professora doutora Jaqueline, meu amigo, presidente da DUFP, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal, professor Marco Antônio dos Santos. Quero abraçar também ali o professor Acácio Veras, professor doutor da universidade e ex-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí. Abraçar todos vocês, cumprimentar o meu filho Francisco Rodrigues Nogueira, que está de passagem aqui, de volta lá do seu trabalho no sul do Brasil, assim como a Letícia Nogueira e a todos vocês que vieram aqui participar desse momento. Olha, eu sinto uma alegria muito grande de, como professor da Universidade Federal do Piauí e deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, poder, com a aprovação dos colegas deputados e das colegas deputadas, provocar este momento, professor Arimateia, em que temos aqui juntos a possibilidade de fazer uma leitura dos caminhos seguidos pela nossa Universidade Federal do Piauí. Sem dúvida, uma das grandes obras dos poderes constituídos para o Estado do Piauí. Fazemos uma leitura dos muitos passos já dados, identificarmos o momento que a universidade vive e sermos capazes, através da fala do nosso magnífico reitor, de identificar os desafios que precisam ser enfrentados para que a gente tenha na Universidade Federal do Piauí um instrumento cada vez mais amplo e mais eficaz no sentido de ajudar a promover o desenvolvimento do nosso estado do Piauí. Eu acho muito importante discutir a questão da educação e, dentro da educação, a questão do ensino superior, porque entendo que a nossa sociedade foi indiferente por tempo demais aos direitos básicos da cidadania. Talvez em decorrência do mais injusto dos sistemas sociais em que se fundamenta a formação da sociedade brasileira, que é a escravidão. Talvez em razão disso, a gente tenha negligenciado por tanto tempo o caráter estratégico que a educação deve ter em qualquer sociedade. No Brasil, começou como um grande negócio, um negócio assentado na escravidão, um negócio voltado para a exportação, não priorizou em absoluto a escola como uma das instituições básicas de qualquer sociedade. Quem tinha dinheiro, educava seus filhos em casa. Depois, com o tempo, mandava seus filhos continuar os estudos na Europa. Mais para frente aparece alguma faculdade no Rio de Janeiro, quem tinha mais recursos no Piauí, em Pernambuco, enfim, pelos cantos do Brasil, mandava seus filhos para continuar os estudos no Rio de Janeiro. Eu tomo como um grande indicador da indiferença das elites brasileiras em relação a direitos básicos da cidadania e até também uma certa indiferença da própria sociedade, que parece ter se acostumado com a desigualdade extrema. Eu tomo como grande indicador o fato de que apenas em 1996 se votou e se sancionou no Brasil uma lei capaz de dotar os estados e municípios de recursos suficientes
para garantir a universalização do ensino fundamental. Vejam que eu não sou tão velho, mas meu pai teve que sair da minha cidade natal, junto com minha mãe, seus 9 filhos, deputado Temis, lá de Inhuma, para que nós tivéssemos a possibilidade de continuar os estudos, porque lá só tinha o antigo primário. Na cidade de Inhuma, que fica a apenas 240 quilômetros de Teresina, se tivéssemos ficado lá, não teríamos sequer feito o ensino fundamental de hoje, que tem 9 anos. Teríamos parado de estudar na 4ª série do chamado antigo primário. Vindo a Teresina, morando em Teresina, tive que fazer, assim como todas as pessoas da minha época, o exame de admissão para entrar na parte superior do ensino fundamental de hoje, que na época se chamava ginásio. Para que eu me matriculasse lá na Vermelha, no Ginásio Popular de Teresina, uma escola da Senec, tive que fazer o exame de admissão para poder concluir o ensino fundamental. Vejam só, o tamanho da exclusão da nossa sociedade. Existia, até a década de 70, um vestibular para você poder concluir o ensino fundamental. Existe o vestibular chamado exame de admissão. Quem não passava nesse vestibular, já parava de estudar na 4ª série do ensino fundamental. O Fundef é de 1996. Portanto, foram quase 500 anos de desrespeito à sociedade numa área fundamental, que é a área da educação. Foram quase 500 anos, também digo, de indiferença da sociedade, ou pelo menos de impotência, diante do descompromisso das elites governantes para com toda a população em relação a esse direito fundamental, que é a educação. E aí o Fundef foi implementado, o governo federal passa a compartilhar recursos com os governos estaduais e os governos municipais, e nós tivemos, a partir de 1996, uma ampliação do ensino fundamental. Eu identifico, senhor presidente, magnífico reitor, prezados colegas, eu identifico, nos últimos anos, uma aceleração, uma mexida dos poderes constituídos no sentido de saldarem essa dívida histórica para com os brasileiros. Porque o Fundef é de 1996, já não foi preciso mais muito tempo para chegarmos no Fundeb, que é de 2006, que alavancou os recursos agora para tentar tornar acessível a educação a todo o ensino básico, começando lá na creche, passando pela educação infantil, pelo ensino fundamental, chegando ao ensino médio. Percebo que, do ponto de vista quantitativo, praticamente o objetivo já está atingido em 100% de vagas na educação fundamental. Já estamos muito próximos também de universalizar o ensino médio. Ainda um grande caminho para percorrer em relação à creche e em relação à educação infantil. Há ainda um grande caminho para percorrer, mesmo do ponto de vista quantitativo, ou seja, de abrir vagas para quem precisa deste serviço. Mas, inegavelmente, há uma aceleração. Não foi preciso mais nem 10 anos para que a nossa presidente Dilma assinasse, depois de uma longa discussão no Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, que, dentre suas 20 metas, consagra algumas que dão conta do fato de que há um compromisso novo para com os brasileiros em relação a esse direito fundamental, que é a educação. Porque está lá, no Plano Nacional de Educação, entre as suas 20 metas, a ampliação dos recursos para a área da educação. Hoje o Brasil investe cerca de 6% do seu produto interno bruto em educação. Já é um dos países que mais investe. Mas isso é pouco, por conta da enorme defasagem acumulada ao longo de décadas de descaso. Portanto, há um compromisso do governo que a sociedade tem que cobrar o cumprimento, no sentido de progressivamente aumentar o financiamento da educação até que cheguemos a 10% do produto interno bruto. É um volume muito expressivo de recursos. Hoje o país que mais investe no mundo é o Reino Unido, investe cerca de 6,8% do seu produto interno bruto na área da educação.
E aí o governo já tomou o cuidado de dizer de onde virão os recursos. É importante, porque muitas vezes, sobretudo em época pré-eleitoral, nós políticos falamos com muita facilidade e às vezes levantamos expectativas sem dizer exatamente de onde virão os recursos. Neste caso, não. Além das fontes constitucionais já consagradas para o financiamento da educação, deputada Rejane, deputado Magalhães, além das fontes já consagradas, previstas na Constituição, os recursos oriundos do pré-sal, da exploração do petróleo, da exploração do gás natural, em 75% irão para a educação. E os outros 25% para a área da saúde. Então, há um compromisso, há a identificação clara dos recursos, de sorte que nós teremos condições materiais para, além de completar o que falta ser feito na área quantitativa, seja lá na creche, seja na educação infantil, seja no ensino superior, o que falta ser feito em termos quantitativos, passarmos para uma briga muito mais nobre, para uma luta muito mais nobre, que é a luta da qualidade na educação pública brasileira. Eu costumo dizer o seguinte, professor Arimateia, enquanto nós não garantirmos, na média, na educação pública, o mesmo padrão de qualidade das melhores escolas particulares, das melhores, estou falando, porque tem muita escola particular de má qualidade. Tem pai que se ilude, tirando seu filho de uma escola pública e colocando numa particular qualquer. Também existe escola particular de má qualidade. Então, estou falando aqui das melhores. Estou falando, por exemplo, do Dom Barreto, que está sempre entre as melhores escolas do Brasil quando chegam os indicadores nacionais de desempenho dos estudantes. Então, como eu estava dizendo, enquanto não tivermos na escola pública o mesmo padrão de qualidade das melhores escolas particulares, nós não poderemos dizer de maneira tranquila que existe igualdade de oportunidade na nossa sociedade. Muitos jovens já partem na corrida por melhores lugares ao longo da sua vida, já partem derrotados, quando, almejando certos espaços, têm que enfrentar colegas que tiveram acesso a uma educação muito mais apurada do que aqueles tiveram. Então, nós estamos falando aqui, senhoras e senhores, colegas professores da universidade, deputados, senhoras e senhores telespectadores, de uma coisa absolutamente fundamental. Nós estamos falando da vida das pessoas, da possibilidade da educação pública ser no Brasil aquilo que ela é nos países mais desenvolvidos, um efetivo instrumento de ascensão social das pessoas. Para que a gente pare de ter a enganação de que matriculou o filho numa escola e por isso está garantindo a ele uma condição de melhorar de vida ao longo da sua vida. Então, é disso que nós estamos falando. Eu percebo um esforço muito grande da sociedade brasileira nesse momento, com o amparo do governo federal, no sentido de ampliar os espaços. A gente vê que eu identifico uma expansão do ensino infantil, da educação infantil, uma forte expansão do ensino médio, uma expansão e interiorização do ensino profissional, que estava parado no Brasil. Só para dar um dado, o ensino, havia apenas 2 escolas técnicas federais no Piauí em 2002, 2003. Hoje são 17 IFPs funcionando no estado do Piauí. Então, nós destravamos a educação profissional, por compreendermos que muitos jovens precisam começar a trabalhar mais cedo. E se isto acontece, é melhor que ele vá começar a trabalhar com uma profissão ao concluir o ensino médio. A meta é que cheguemos a pelo menos 25% do total das vagas do ensino médio serem supridas através da educação profissionalizante. E comprometidos com essa meta, estamos expandindo a rede federal de ensino profissionalizante, que no Brasil todo eram cerca de 150 unidades do IFE, hoje já estamos chegando em quase 500 unidades do Instituto Federal de Educação no estado do Piauí. Então, há este esforço. Ao mesmo tempo, um esforço grande no sentido da expansão, da qualificação e da interiorização da educação superior, do ensino superior. Seja através da criação de novas universidades federais, seja através da expansão das universidades pré-existentes, como é o caso da nossa UFP, que o nosso reitor
José de Arimateia vai ter a oportunidade de fazer uma análise da situação atual da UFB daqui a pouquinho, seja através do socorro, e um socorro não simbólico, mas um socorro quase que universalizado aos estudantes que, não conseguindo vaga nas universidades públicas, recorrem às faculdades particulares. Só o ProUni já garantiu bolsa para aproximadamente 1.200.000 jovens brasileiros fazerem universidade. E aqueles que não conseguem bolsa total, porque é bolsa integral para os mais pobres e metade da bolsa para os menos pobres. Os que não conseguem a bolsa total no ProUni, conseguem o complemento no FIES. O FIES está aberto a complementar. De modo que, seja através do ProUni, seja através do FIES, também o poder público está comprometido com a expansão do acesso da nossa juventude à educação superior. Eu entendo, reitor Arimateia, que nós precisamos, além de identificar o momento, olhar para o passado, identificar o momento, olhar para o futuro. Acho que o senhor, certamente, na sua fala, nos brindará também com uma projeção dos próximos passos que a nossa Federal do Piauí está planejando, para que a gente possa avaliar o que mais poderemos ter de benefícios da nossa Universidade Federal do Piauí. Eu vejo, como professor, uma coisa antiga que eu vou dizer, não é novidade nenhuma, mas eu percebo como professor e agora como deputado, andando muito por todo o nosso Piauí, muitas vezes eu sinto ainda um distanciamento grande da universidade, não só da UFB, da universidade como um todo, em relação à vida comum das pessoas fora dos muros da universidade. Acho que pouca interação ainda com as empresas, no sentido de casar melhor as pesquisas e a extensão com as necessidades de quem está enfrentando os problemas da economia no dia a dia, no sentido de encontrar respostas mais eficazes para os problemas da produção, para os problemas da comercialização, para os problemas da gestão. Portanto, não estou falando só de tecnologia de produção propriamente dita, estou falando de todas as áreas do conhecimento. Muitas vezes uma cooperativa de pequenos produtores de caju encontra na dificuldade de gestão o seu grande obstáculo. O seu grande obstáculo. Há recursos, há produção, há matéria-prima, há produção, há mercado, mas com pouca qualificação, com poucos recursos para contratar técnicos especializados, muitas vezes uma cooperativa dá com os burros na água, mesmo tendo recebido o financiamento do Banco do Nordeste, por conta da dificuldade da gestão. A nossa universidade, as nossas universidades têm pessoal especializados em todas as áreas. Precisamos identificar mecanismos que permitam melhores parcerias entre a universidade, o governo do estado, as prefeituras, organizações como o SEBRAE, cooperativas, associações, para a gente ter um maior número de professores que, além da sala de aula e além da pesquisa, estejam participando do dia a dia desses movimentos, dessas organizações que estão preocupadas com produzir, vender, gerar emprego, que é o que gera renda, que é um enorme desafio do nosso Piauí, aumentar a geração de renda. Eu não paro de fazer essa reflexão. O Piauí tem que andar mais rápido do que o Brasil, durante muitos anos, para acompanhar o Brasil. Porque a gente tem 1,7% da população e apenas 0,6% da produção de riqueza dentro do nosso Piauí. Esse é um entrave estrutural, que só se resolve com muita inversão, com muito trabalho, com muita dedicação do poder público e dentro do poder público envolvendo as universidades. Quero então encerrar a minha fala, lembrando, por exemplo, o caso da FAPEP, professor, que aliás foi dirigida aqui pelo professor Acácio Veras. Acho que ao longo do governo Wellington Dias, o nosso professor, o doutor Acácio Veras, foi presidente da FAPEP. Acho que é um dos esforços que nós teremos que realizar conjuntamente, envolvendo o UFB, o ESP, governo do estado, é o esforço de melhor combinar a ação das universidades com a ação da Fundação de Amparo à Pesquisa. E no Brasil todo é um instrumento efetivo de incentivo à pesquisa, de incentivo à qualificação dos docentes, e no Piauí, de fato, é uma entidade muito acanhada, que inclusive retroagiu aí nos últimos anos em relação a passos importantes que foram dados enquanto o professor Acácio Veras era presidente daquela casa. Então, quero agradecer a atenção de todos e dizer do meu otimismo com o que a UF está fazendo no Piauí, da minha expectativa de que, com a sua equipe, professor Arimateia, nós continuemos ampliando os serviços que a UF presta ao estado do Piauí. Muito obrigado pela atenção.